12 de outubro hoje. Temos aí duas efemérides, né? Pela liturgia católica temos a Nossa Senhora, o dia de homenagem à Nossa Senhora Aparecida, né? E o dia das crianças, né? A molecada hoje vai fazer a festa como se não fizesse todos os dias, né? E em relação ao tema de hoje, eles ainda têm uma vantagem, ainda não têm inimigos, né? Ainda não formaram inimizades. Então, vamos aproveitar esse dia, quem tiver a oportunidade com os filhos também. Tá? Então, gente, vamos inicialmente pedir ao plano espiritual, a espiritualidade aqui presente, que nos auxilie, que nos tranquilize, que nos ajude na elevação dos nossos pensamentos em direção ao plano maior, que os ensinamentos de Jesus possam aclarar nossas mentes e corações, que tenhamos um excelente dia, uma semana e um descortinar de nossos dias, sempre de acordo com o Evangelho do Mestre Jesus, que assim seja. Então, Jesus sempre nos traz algumas lições aparentemente simples, fáceis, né? Amai os vossos inimigos. Aquela história, né? Mais fácil falar do que fazer, né? Então, a gente tem sentimentos de inimizade, ou até mesmo, às vezes, uma inimizade mais, entre aspas, profunda, né? Alguma coisa mais forte. É o momento da gente refletir, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente, no Evangelho, no que está escrito aqui. Então, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Está nas leis mosaicas, tá? Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e deu chuva sobre justos e injustos. E aí, Jesus nos acrescenta: se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento que tendes? Aí fica fácil, né? Então, quem nos ama, nós amamos. Muitas vezes nós nem conseguimos isso. Tá? Por incrível que pareça, a gente tem às vezes dificuldade até em amar aqueles que nos amam, que nos afastamos deles por razões do nosso livre-arbítrio, mas que são sobejamente conhecidas, né? É raiva, vaidade, ciúme, inveja, né? Alguma discordância, que achamos muitas vezes que somos os, entre aspas, donos da verdade, e aí não aceitamos opiniões distintas, né? E entre essas, entre aspas, pretensas, entre aspas, qualidades, né, a gente tem que levar em consideração uma que fica muito escondida, que a gente não gosta de jeito nenhum de trazer à tona, né, que é um negócio chamado inveja. Então, quando a gente inveja no sentido negativo, nós temos uma dificuldade enorme em reconhecer isso, seja para nós ou seja para outrem. Porque a inveja é um sentimento que, de alguma forma, nos humilha, afeta a nossa vaidade e o nosso orgulho, né? Se eu estou sentindo inveja no sentido negativo de alguém, significa que eu estou reconhecendo a minha inferioridade em relação àquela pessoa. Então, isso machuca a gente. Dificilmente a gente vai encontrar alguém dizendo assim: olha, eu sou inimigo de fulano porque eu tenho inveja dele. Porque é um reconhecimento de fraqueza íntima, né? E não confundir, que muitas vezes a gente fala, se refere a outro dizendo de forma elogiosa, né? Tenho muita inveja de como você construiu a sua família, eu tenho inveja do que você conseguiu no seu trabalho, mas isso é um elogio, não é inveja negativa, né? Então a gente precisa também aprender a separar essas coisas, né? E um aspecto que muitas vezes nós não consideramos é que mais dolorido e mais difícil de consertar, né? Somos muitas vezes inimigos de nós mesmos, né?
Quando nós fazemos inimizades, por exemplo, já estamos sendo inimigos de nós mesmos, porque fazer inimizades é, como se diz popularmente, cuspir para cima, né? Ou dar um tiro no pé. Porque a gente construir relações de inimizade só nos trará problemas, prejuízos, dores, insatisfações e frustrações. E muitas vezes ainda assim nós fazemos esse tipo de construção maléfica, né? Então, para isso nós precisamos estar muito atentos para agir sempre em consonância com as leis do Evangelho de Jesus. Se a gente seguir essas leis, dificilmente nós vamos estar construindo essas pontes de inimizade com outros, né? E também, né, o nosso dia a dia, muitas vezes, mesmo sem pretendermos, nós geramos sentimentos negativos ao sermos descorteses com as pessoas, somos muitas vezes, né, agressivos, intolerantes, não aceitamos, como eu já disse antes, a discordância, né? E com isso, nós estamos não só construindo esses sentimentos negativos de inimizade, de antipatia, como, de uma forma figurativa, nós estamos construindo uma trincheira para nós mesmos, né? Onde achamos que ficaremos protegidos e onde estaremos muito mal e teremos muita dificuldade em sair dessa trincheira. Então, a trincheira que outros constroem, muitas vezes a gente tem mais facilidade de sair, ultrapassar, do que a que nós construímos. Infelizmente é assim, né? Nós construímos e depois não conseguimos sair dessa construção. Ficamos totalmente amarrados ali, não conseguimos nos livrarmos, né? E também precisamos lembrar que quando a gente olha para alguém pretensamente inimigo, nós temos que considerar que essa inimizade pode não ter um motivo atual, pode ter um motivo do pretérito, de encarnações anteriores, né? E aí nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, porque já passamos imediatamente ao julgamento. Mas eu não fiz nada, por que a pessoa não simpatiza comigo? Não fiz nada de errado. E temos essa dificuldade de compreensão muitas vezes. Então, significa dizer que todos aqueles que serão nossos inimigos têm alguma coisa acertada do passado ou de vidas pretéritas, mas é uma possibilidade real que precisa ser considerada. Não simplesmente já partir em julgamento e considerar que aquilo não é devido. Pode sim ter sido devido, né? E desenvolver a capacidade, e aí é um processo difícil, né, de ouvir opiniões dissonantes, discordantes da nossa. Por quê? Muitas vezes a gente ouve opiniões diferentes e isso nos ajuda a construir um ser humano melhor, a nos construir como seres humanos melhores. É claro que, da mesma forma como nós não devemos ser descorteses com as outras pessoas, também, se alguém que nos aponta um erro for descortês, isso vai dificultar a nossa aceitação daquela crítica, entre aspas, né? Então, mas nós temos que também desenvolver essa capacidade de separar o joio do trigo. A pessoa está falando, está dizendo isso, com que intenção? Então, dependendo da intenção, nós vamos usar aquilo de uma maneira mais positiva ou menos positiva. Um filósofo do passado dizia que ele só aceitava críticas negativas de quem reconhecia suas qualidades positivas. Ou seja, se eu vejo você com alguma benevolência, com algum carinho, com algum amor, fica mais fácil eu fazer uma observação negativa sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de agir, né? A pessoa vai receber isso de uma maneira um pouco mais positiva, assim. E isso é válido para ouvir e para falar, né? Então, nós não podemos simplesmente querer que o outro seja gentil e nós não precisamos ser, né? Então, é muito importante isso. E lembrar que muitas vezes nós confundimos, né? Gritar, gente, não é ter razão. É fazer barulho, tá? É ser ruidoso e contraproducente, porque no momento que a gente grita, tinha um médico amigo meu antigamente que dizia que no momento que você grita, você perde a razão. De certa forma é verdade, né? Não significa perder a razão em totum, quer dizer, né, realmente o que eu estava falando não faz sentido, não é isso.
mas você deixa de colocar aquilo que é razoável, aquilo que é razão, e a outra pessoa vai receber isso muito mal, não vai resolver. Então o grito, e aqui o grito é no sentido também figurado, né? Muitas vezes a forma agressiva de se comunicar não vai ajudar ninguém. Tá? O Chico dizia que a amizade e a forma gentil de falar nos aproxima dos céus, e o oposto nos afasta dele. Então, é uma realidade que o Chico captou muito bem, né? Então, algumas pequenas recomendações que a gente não consegue seguir no dia a dia, mas seria bom até anotar numa folha de papel, né? Da gente dormir ou quando acordasse, para dar uma olhadinha, né? Contra a mentira maliciosa, eventualmente, que a gente ouça, né? Vamos usar a verdade. Contra a inveja, já falamos, né? Usar a humildade verdadeira. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de fingir humildade. Tá? Então, aquela humildade falsa, ela pode ser muito pior do que a vaidade exposta. Né? Porque a vaidade você reconhece fácil, né? Facilmente. O orgulho, a prepotência, você fala, a pessoa é prepotente. Agora, aquele que tenta passar uma imagem de humildade, muitas vezes de uma forma dissimulada, além de ser mais perigoso, é mais nocivo, talvez, porque você tem mais dificuldade de identificar, né? E aí tem um outro pensamento que me vem à memória, que é aquilo que você conhece, você domina, aquilo que você desconhece, te domina. Então, se você não sabe que a pessoa tem mais intenções, porque ela está se portando humildemente, você está mais sujeito a ser levado ao erro. Precisa uma atenção muito grande com isso, né? Então, o que a gente teria também que evitar no nosso dia a dia agora, né? Apoiar, por exemplo, com ironia. Então, muitas vezes a gente está falando, estou ajudando, estou apoiando, estou dando um conselho aqui, né? Mas de forma irônica, ferindo a susceptibilidade daquela pessoa, ferindo a autoestima dela, muitas vezes, com a ironia. A ironia é uma arma extremamente cruel, extremamente letal, porque ela ataca a autoestima, né? E se atacar só a vaidade, tudo bem, mas ela ataca a autoestima também. E a autoestima a gente precisa preservar. Né? Ajudar, por exemplo, com censura. Ajudar censurando. Ou humilhando a pessoa que está sendo ajudada. Isso é outra coisa que nos evita a geração de inimizades, a criação de inimizades. Né? E a gente às vezes faz isso, mesmo sem perceber, muitas vezes. Né? Compreender aquela pessoa desmerecendo-a, colocando ela para baixo, vamos dizer assim, né? Baixando o astral dela. Então, na realidade, eu estou compreendendo o que você está sentindo, mas olha, você é tão ruimzinho, então você está desmerecendo a pessoa. Precisa ter um pouco de cuidado com essas coisas, né? Coisas a evitar, né? E o pior, né? Consolando e desprezando ao mesmo tempo. Quer dizer, eu estou consolando a pessoa e ao mesmo tempo menosprezando aquilo que ela está sentindo. Né? Você acabou de perder o ente querido, você vai lá e fala como se aquilo não fosse nada. Eu estou te consolando aqui, esquece, isso aí é bobagem. Então, como? A pessoa está sofrendo. Você não pode desmerecer o sentimento. Você não pode desmerecer o momento que ela está tentando superar. Então, é um erro que às vezes se comete também. Né? E até, às vezes, inadvertidamente, a gente acha que está ajudando. E não está, está piorando, né? E também, vamos considerar e lembrar que nós temos, às vezes, muitos inimigos não visíveis, entre aspas, né? Aquele inimigo que é desleal, né? Como eu falei antes sobre a questão da humildade fingida, né? A humildade falsa, você tem um inimigo que não se torna visível para você. Né? Ele é desleal, então ele dá uma aparência naquele momento que está tudo bem e tal, mas ele está por trás, né, construindo alguma coisa muito ruim.
Então, amar os inimigos não significa ser ingênuo e ignorar essas coisas. Precisa ter atenção para com isso, né? Porque o inimigo com atuação indireta, ou seja, aquela atuação que a gente não tem a percepção clara, ele é até mais destrutivo do que aquele outro que se apresenta realmente como nosso inimigo, né? Como diria, de peito aberto, né? Por quê? Porque ele vai afetar as nossas emoções, o trabalho, a nossa vida familiar, muitas vezes, tá? Através dessa deslealdade. Através do quê? Calúnias, né? Desajustes do comportamento, maledicências, né? Muitas vezes presentes, né? E também uma coisa que muitas vezes nós usamos e usamos repetidas vezes, que é a tolerância e a solidariedade seletiva. Isso também traz sentimentos muito negativos. O que significa isso? Eu tenho um grupo de amigos e eu trato, ou de familiares, como queira, e eu trato um ou dois de uma maneira extremamente tolerante, extremamente receptiva, e o outro, às vezes, ou os outros, com o mesmo tipo de problema, eu trato de uma maneira desprezando, né? Agressiva. Então, essa simpatia seletiva, essa tolerância seletiva é terrível. Por mais que a gente tenha a questão da empatia e da antipatia, que às vezes a gente nem consegue explicar, né? A gente tem que tentar pôr isso de lado. Falar, não, peraí, eu tenho que ser racional aqui no bom sentido. Se a pessoa fez isso, aquele fez uma coisa parecida. Eu não posso tratar de maneira distinta, porque esse eu gosto mais, aquele eu gosto menos. E isso é uma tendência nossa. Até com os nossos filhos a gente faz isso às vezes. Você tem 4, 5 filhos, você tem um que é mais achegadinho, uma, e você dá aquela, né? Passa a mão na cabeça. O outro às vezes faz o mesmo tipo de erro, você vai lá. E isso é muito destrutivo, né? E gera inimizades. Olha, e aí nós estamos deixando de amar os nossos inimigos, né? Tem um pensamento que eu acho excelente. Um cara chamado Benjamin Franklin, esse daí eu me lembrei do nome, às vezes eu esqueço, né? Eu lembro do pensamento, não lembro do nome, que ele dizia que a gente deveria estar em guerra com os nossos vícios e em paz com os nossos vizinhos. É interessante isso? Ele talvez estivesse falando até como grande estrategista político, mas ele também era um grande pensador e tal. Mas é uma realidade, não é? A gente tem que brigar para nos melhorar e estar em paz com os demais, com os nossos irmãos. Até porque a guerra com os nossos irmãos não vai resolver nem para nós nem para eles. Agora, a guerra interna, no bom sentido, quer dizer, lutar contra os nossos vícios, vai resolver para nós e vai resolver para eles também de forma indireta. A gente tem que ter isso em mente de uma maneira muito clara, né? E desenvolver um pouco, né, a nossa capacidade de identificar os nossos inimigos chamados invisíveis. Por quê? Principalmente para que também nós, através dessa identificação, não nos tornemos inimigos invisíveis de outros. Então, no momento em que eu tenho o diagnóstico do que não deve ser feito, do que está acontecendo, eu trago para curar a minha doença também. Não só para dizer, olha, fulano tem aquele problema, DTT, olha só. Aí eu consegui entender o problema dele, aí eu vou ver o seguinte, será que eu também não tenho um problema parecido? Aquilo que eu estou propondo, será que não serve para mim como solução? Ou como ideia de solução, pelo menos? E, finalmente, assim, para a gente deixar como uma reflexão para todos nós, né? Para essa semana e para nossos dias, um exercício infindável e permanente que a gente tem que fazer, que eu chamo de identificar os nossos porquês. E quer dizer isso? Quais são as nossas motivações?
O que nos motiva? O que nos leva a fazer as coisas? No momento que a gente consegue identificar no dia a dia, olha, eu fiz uma bobagem hoje, sei lá. Aí eu chego em casa, antes de dormir, em algum momento, falo, puxa vida, por quê? O que me motivou a fazer aquilo? O outro fez alguma coisa, o que teria motivado a ação dele? Né? Isso é uma coisa que parece banal, parece simples, mas a gente não consegue fazer normalmente. Então, um pouco de disciplina, talvez, aí, se a gente conseguisse, né? Disciplinar um pouco os nossos pensamentos, é tentar entender os porquês, quais as motivações nossas e dos outros. Que com isso, nós vamos conseguir, com certeza, se não amar, como Jesus nos diz, os nossos inimigos, pelo menos conviver de uma forma positiva, no sentido de interações mais saudáveis e, ao mesmo tempo, construtivas e não destrutivas, que é a forma como nós normalmente encaramos a relação com os nossos pretensos inimigos. Mas, bom, gente, então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço aí pela atenção e, então, agradecendo mais uma vez por todo o apoio aqui da espiritualidade nesta casa e sempre orientados pela luz do Evangelho de Jesus. Sigamos nossos dias sempre buscando a paz, a harmonia e a verdadeira amizade. Que assim seja.